Adora Ele enquanto a gente ouve essa canção. Bem-vindo, Espírito Santo. Bem-vindo, Senhor. Nós te damos honra e glórias e louvores. Em nome de Jesus. Recebe. Escuta para ti, Jesus. É para honrar o teu nome. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 146. A gente vai ler só um versículo nesse salmo. Depois eu queria que você fosse para Lucas capítulo 24. Eu pedi que você se levantasse, viesse aqui mais para frente. Eu sinceramente me incomodo muito ver pessoas lá atrás, sem razão, os vazios aqui na frente. A gente tem uma filmagem. Já pedi tanto isso. Vou continuar pedindo. Porque é bonito para quem assiste. Salmo 146, verso de número 8. Quero só a primeira parte desse versículo. Diz aí: o Senhor dá vistas aos cegos. Uma outra tradução diz que é o Senhor que dá vista aos cegos. Repita comigo: é o Senhor que dá vista aos cegos. Vira a pessoa próxima de você e diga: é Deus que dá vista aos cegos. Agora vá para os Lucas capítulo 24 e deixa aí, que agora a gente vai ler alguns versículos em Lucas 24. Essa semana a gente estava orando ao Senhor, vendo o que faríamos hoje à noite, se dávamos continuidade de alguma forma àquilo que a gente fez durante a semana toda passada. Assistimos alguns vídeos e a verdade é que foi uma semana tremenda. Eu creio que, como disse o pastor, e todos nós concordamos, nós avançamos e muito. Várias coisas foram quebradas. No mundo espiritual nós prosperamos, digamos assim. Eu li um texto em Cantares 2,15, semana passada, dizendo que os nossos jardins estão floridos. Ou seja, algo aconteceu, Deus começou a borbulhar no coração de algumas pessoas a respeito de estarmos mais sérios em relação à busca do Senhor, à presença do Espírito Santo, uma vida de oração. E a verdade é que muitos, e assim como eu, gostaríamos de continuar e ouvir mais vídeos e buscar a presença do Senhor orando, e a gente vai fazer isso, e a gente quer encorajar a fazer isso, mas a gente também entende que a gente precisa voltar a ministrar a palavra de Deus, e não só através de vídeos. Então a gente decidiu parar. Tinha um vídeo que a gente assistiu, metade dele semana passada, e muitos ficaram ansiosos. A gente queria tanto ver o restante desse vídeo, e infelizmente não vai dar para passar hoje. A gente vai trazer um outro dia, a gente vai fazer isso e a gente vai anunciar na igreja. Mas o que ardeu no meu coração durante toda essa semana, tendo em vista do contexto que a gente viveu, foi a importância de termos os nossos olhos abertos. Eu pensava sobre isso e falava assim comigo: cegueira é algo horrível. Cegueira física, com certeza, é uma das coisas mais tristes que pode acontecer com o ser humano. Embora nós temos 5 sentidos, eu acho que a visão é um sentido tão importante, não desfazendo os outros, mas a visão é algo fundamental. A visão é algo tremendo. Eu já imagino a sua vida sem visão. Feche os seus olhos por 30 segundos. Sério, faça isso. Você já faz isso, mas agora com intenção. Imagina a sua vida assim o tempo todo. Nessa completa penumbra, apenas ouvindo sons, sentindo através da sua pele, frio, calor. Eu acho que deveria ser algo terrível nas nossas vidas, cegueira física. Com certeza é algo que nenhum de nós jamais quer experimentar na vida, a cegueira. Mas eu pensava também na cegueira espiritual. Como é triste não enxergar as coisas espirituais. Como é desastroso viver num mundo sem enxergar as coisas espirituais. Eu gosto de pensar que uma vida que não encontrou o seu propósito de viver é uma vida que não vale a pena ser vivida. É isso que a gente ouviu de um grande líder que passou nesse mundo e morreu há pouco tempo. Uma vida sem propósito é uma vida que não vale a pena ser vivida. Não enxergaram por que estamos aqui. Porque Deus nos trouxe até aqui.
Verdade é que isso é uma pergunta que nós temos que fazer todos os dias. Qual é a razão que eu estou aqui? Será que eu estou enxergando com clareza o porquê eu estou aqui? Você já ouviu falar em pontos cegos? Quantos já ouviram falar em pontos cegos? Você sabe o que é um ponto cego? Blind spot em inglês. Depende do contexto que você está falando. No trânsito, pontos cegos são aqueles locais, seja no seu carro, na sua motocicleta, no seu caminhão, que você não consegue enxergar a pessoa que está próxima a você. Há uma regra bem simples de dirigir. Se você não está vendo o condutor que está à frente de você nos retrovisores, tenha certeza que ele também não está te vendo. Então, quando você estiver atrás de um carro, de um caminhão, se você não conseguir ver os retrovisores do carro, ele também não está te vendo. Isso são pontos cegos. Embora você é uma realidade, embora você existe, você está ali, a pessoa não consegue te ver. Porque você está em um local, você está numa posição que impossibilita a visão dela. Então, no contexto de trânsito, no contexto de pessoas que trabalham com isso, isso é ponto cego. Na vida pessoal, na vida de cada indivíduo, também existe o que a gente chama de pontos cegos. Essa semana a gente fez uma experiência de tantas coisas que a gente falou no staff meeting sobre pontos cegos. A verdade é, eles já falaram, foi a minha vez, eu não estava presente quando eles fizeram esse exercício, que é ajudar a pessoa que trabalha com você, seus colegas de trabalho, a ele enxergar quais são as áreas na vida dele ou dela que ele ainda não enxergou. Ou seja, mostrar, olha, isso é um exercício muito delicado. Como eu disse, eu não estava presente onde todo mundo fez, então eles fizeram referente a uma palestra que a gente participou, que falava sobre isso, e a gente sentiu a necessidade de falarmos sobre isso. E essa semana foi a minha vez de estar na Berlinda. Já imaginou a cena? Você sentado e todo mundo te falando quais são as áreas na sua vida que você não enxerga? Ou você acha que você não tem? Basta só olhar para sua esposa, para o seu esposo, que ele vai te falar, você tem muito. Na verdade, todos nós temos. Seja um comportamento, seja uma mania. São coisas que a gente muitas vezes não enxerga, porque está num lugar em nossas vidas que a gente não está olhando muito. São reais, são verdadeiras, mas a gente não está a observar. E foi engraçado porque muitos esquivaram de falar quais são os meus pontos cegos. Eu não sei se ficaram sem graça, porque eu era o único que estava ali recebendo, entre aspas, essa crítica, esse comentário. E eles ficaram assim meio sem jeito. Mas com certeza existem coisas, e a gente sabe o que é, que a outra pessoa tem de errado. Todo mundo sabe o defeito do outro, é verdade ou não? Todo mundo conhece, o seu defeito é esse, o seu problema é esse, é isso, isso, isso. Mas a pergunta é, e os nossos defeitos, e os nossos problemas, e as coisas que a gente não enxerga? Eu li algo muito interessante, num contexto similar a esse. Quando a gente morre, você não sabe que está morto. Quem sofre são os outros. É a mesma coisa quando nós agimos como idiota. Entenderam? Quem sofre são as pessoas perto de nós. A gente não sabe, a gente não percebe, mas as pessoas que estão próximas de nós percebem. Você já teve aquele amigo ridículo? Aquele amigo que fazia muita coisa ridícula, que você olhava e falava, nossa, mas será que ele não está vendo que isso é tão feio? Será que ele não está vendo que isso é tão bobo? Possivelmente não. Eu estava pensando, pontos cegos, eles existem em nossas vidas por várias razões. Uma é displicência, outra falta de um tratamento no caráter, na personalidade, mas também são mecanismos de defesa que as pessoas criam. Muitas pessoas não querem enxergar a realidade. Quantos sabem o que eu estou falando? Muitas pessoas sabem de algumas coisas, mas não querem ver. A verdade, elas colocam em locais onde fica fora da visão dela. E ela vai levando a vida. Vai tocando a vida nesse mundo sem querer ver as coisas como elas são. E passa uma vida de cego. É terrível. O pior cego não é a cegueira total, mas é a cegueira proposital. É aquele cego que não quer ver. Conhece pessoas que não querem ver a realidade? Pessoas que passam pela sua vida sem querer ver a realidade. Eu pedi que você abrisse em Lucas 24. Você vai ter que me ajudar um pouquinho. Se você ficar nesse desânimo todo aí, calado de jeito, não só você vai dormir, mas vai fazer a pessoa próxima de você dormir também. Então, de vez em quando, concorda, sacode a cabeça, faz assim, amém. Porque culto de sexta-feira tem que ter
um caminho de duas vias aqui. Se você ficar aí caladinho desse tanto que você está calado, com certeza você vai dormir. Antes de subir ao céu, Jesus deu uma instrução muito importante aos seus discípulos. Lucas 24, verso 49. Jesus diz para eles: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. A gente que estuda mais e já está há um tempo na igreja, a gente sabe que essa referência, para quem é novo, está nos assistindo, nunca ouviu sobre isso, Jesus aqui estava se referindo claramente à vinda do Espírito Santo que havia sido prometida. Jesus claramente estava falando daquilo que o pastor pregou domingo, que um dia viria, quando ele fosse, o Espírito Santo seria enviado, e o Espírito Santo estaria conosco, do nosso lado, nos guiando, nos ensinando, nos fazendo lembrar de tudo aquilo que Jesus tinha dito. Então aqui, Jesus está dizendo, olha, eu tenho algo para vocês, algo muito importante, eu quero que vocês vão para Jerusalém, a cidade que é Jerusalém, e fiquem lá, até que vocês possam ser revestidos de poder. Pergunta que não sei se você deve estar fazendo, mas que eu faria é, o que isso tem a ver com cegueira? O que isso tem a ver com pontos cegos? O que isso tem a ver com a introdução que você acaba de falar, pastor? Verificando esse texto, e foi assim algo tremendo para mim, eu me senti impactado, eu não tinha visto o que eu vi. É interessante que, falando de cegueira, não vi o que eu vi. Que o contexto de Mateus 24, todinho está falando de não enxergar bem, cegueira. Se você tem a sua Bíblia aberta, eu pedi que você mantivesse a sua Bíblia aberta, a gente não vai ler todos esses versículos, mas eu só quero te dar, e a maioria das Bíblias está dividida da forma que eu vou falar. Mateus 24, versos 1, Lucas, insisto em falar Mateus, né? Lucas 24, verso 1 até o verso 12, fala da ressurreição de Jesus. Jesus morreu, foi sepultado, e aí conta que ele ressuscitou. E algumas mulheres foram até a sua tumba, foram até o local que ele tinha sido colocado. Chegando lá, elas não viram o corpo, viram a pedra removida, perguntaram por ele. O anjo falou, olha, por que você está buscando entre os mortos aquele que vive? Vai, anuncie, faça o que ele falou. E elas saíram dali correndo, foram anunciar aos discípulos. Naquela época, as mulheres não tinham tanto crédito. E elas falaram exatamente o que o anjo falou para elas. Chegando lá, eles não acreditaram. Pedro sai correndo, você conhece a história. E chega lá, ele vê o tumba aberta e os lenços colocados, mas ele não vê Jesus. Vocês estão seguindo meu pensamento? Eles não viram Jesus. 14, verso 13, do mesmo capítulo de Lucas 24. A história de Lucas continua. Lucas conta agora a história de dois homens que estavam na cidade, depois estavam saindo de Jerusalém a caminho de uma cidade chamada Emaús. E você já ouviu várias mensagens, com certeza, se você está na igreja, a respeito desse texto. O que eles conversavam, o que eles falavam, e de repente, Jesus aparece no meio deles. E começa a conversar com eles. Começa a falar com eles, o que vocês estão falando? Você é o único em Jerusalém que não sabe dos acontecimentos dos últimos dias. Que acontecimentos? E eles começam a contar, o Nazareno, nós pensávamos que ele era o Messias, o profeta de Deus e tudo que aconteceu com ele. E Jesus anda com eles e daqui a pouco Jesus fala, mas como vocês demoram a entender, a enxergar. E começando desde Moisés até os profetas, Jesus começa a descrever para eles tudo a respeito daquilo que deveria acontecer com o Messias. E você conhece a história, Jesus vai contando, de repente ele finge que vai passar, chegou já ao lugar onde os discípulos iam ficar, e eles falam, fica conosco mais um pouco, ele, tá bom, eu vou ficar. E ele vai, senta-se com eles, e no momento que ele pega o pão, parte o pão e agradece a Deus, diz que os olhos deles foram abertos, eles viram que era Jesus. E Jesus imediatamente, o quê? Desaparece. E eles, era ele. É por isso que o nosso coração ardia quando ele falava. É por isso que queimava dentro de nós. Mas nós ainda não tínhamos o quê? Enxergado. Nós ainda não tínhamos visto que era ele. Ele estava ali, no nosso ponto cego. Caminhando do nosso lado, andando com a gente não viu que era ele.
Continua Lucas 24, versos 36 em diante. Fala aí dos discípulos de Jesus, os mais próximos. Diz que eles chegam, enquanto falavam sobre isso, os discípulos de Emaú vão lá falar. O próprio Jesus, eles estavam lá contando para eles o que tinha acontecido a caminho de Emaús. O próprio Jesus, verso 36, apresentou no meio deles e lhe disse: paz seja convosco. Paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ou seja, a visão deles ainda não estava clara. O que é isso? É ele mesmo? É uma visão? E ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Verso 39, veja minhas mãos, veja. Olha a ideia de ver em todo Lucas 24. Olha as minhas mãos e os meus pés sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isto, mostrou as mãos, os pés, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espantos. Ele perguntou: vocês têm aqui algo de comer? Deram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. E disse-lhe: foi isso que lhe falei. Enquanto ainda estava com vocês, era necessário que se cumprisse tudo ao meu respeito, que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Entenda que ele está fazendo a mesma coisa com os discípulos próximos que fez com os discípulos de Emaús. Porque eles ainda não tinham tido seus olhos abertos. Eles ainda estavam cegos. Verso 45, então lhe abriu o entendimento. A ideia é, lhe abriu os olhos, eles conseguiram enxergar, para que pudessem compreender as Escrituras. Ele lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. Aí ele dá a ordem que eu li no início com vocês ainda há pouco. Eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até eles serem revestidos de poder. Você consegue ver claramente em Lucas 24 a ideia de não enxergar a verdade que estava ali, diante dos olhos dele o tempo todo. O tempo todo Jesus tinha sido ressuscitado, Jesus estava entre eles, Jesus manifestava o seu poder, a palavra estava sendo pregada, mas os olhos ainda não tinham sido abertos. Isso foi o que ardia no meu coração essa semana. Eu falei: Senhor, nós passamos uma semana orando, buscando a Tua presença, muitos de nós. Nós ouvimos de coisas profundas da parte de Deus. Nossos olhos começam a ser abertos mais uma vez. É interessante que na Bíblia, toda ela, você vai ver do início ao fim, nos Evangelhos, no Novo Testamento, por todo, no Velho Testamento, a ideia de não entenderem das coisas de Deus, olhos fechados. Você vai ver isso várias vezes, as pessoas contemplando algo, mas não entendendo. Na história mesmo de Jesus, várias vezes isso acontece. E às vezes determinados milagres estavam acontecendo para que eles entendessem quem era Jesus. Capítulo 9 de João, tem a história do cego de nascença. E eles perguntam: o que aconteceu com esse cego? Quem foi que pecou, ele ou os pais? Jesus: nenhum nem o outro, está cego para que a glória de Deus se manifeste nele. Jesus cura aquele homem com lodo de saliva e barro, coloca nos olhos, manda ele se lavar no tanque de Siloé. Você conhece a história? Ele é curado milagrosamente, instantaneamente. Se apresenta diante dos fariseus, do sinédrio daqueles dias, e eles ficam sem entender, porque Jesus curou ele num sábado. Esse homem não pode ser bom, esse homem não pode ser de Deus, e eles começam a discutir: mas como alguém que não é de Deus, que tem pecado, como vocês estão dizendo, realiza coisas como essa? Chamam o cego, perguntam para ele: quem te curou, quem é esse? E é interessante a conversa deles. Ele falou assim: eu era cego, agora estou vendo, vocês enxergam e não veem. Interessante isso. Vocês que veem as coisas, claramente estão me perguntando quem é esse. E aí os olhos daquele homem abertos, muito mais do que os olhos físicos, os olhos espirituais dele são abertos. E ele começa a entender quem Jesus é. E ele começa a ver. Várias passagens que você vai ver na Bíblia tem essa ideia de que
estão presenciando o fato, mas não estão entendendo o fato. Os olhos ainda estão fechados. A razão que eu li Lucas 24 é que, embora os discípulos presenciaram o Cristo ressurreto entre eles, embora eles estiveram ali, Lucas não diz, mas em João capítulo 20, se você ler a mesma passagem, diz que Jesus sopra sobre eles e fala: recebam o Espírito Santo. E os olhos deles são abertos e eles começam a entender. Até então eles não eram salvos, até então eles não tinham tido essa experiência com o Espírito Santo. Mas mesmo ali, depois de terem tido a experiência, de entenderem quem Jesus é, de começarem a compreender, Jesus ainda dá essa ordem de 24, 49. Espera aí, embora seus olhos foram abertos, embora vocês estão começando a compreender as coisas de Deus, eu quero que vocês saibam de uma coisa. E aqui é a mensagem que eu tenho para nós essa noite. Vocês precisam da presença do Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo vai manter os olhos de vocês fechados, abertos. Porque tem gente fechando o olho, me tocou. É só o Espírito Santo que vai manter, irmãos, a carne, nosso físico, esse adormece. O nosso físico não permanece, mas o Espírito sim. E se a gente andar em Espírito, guiado pelo Espírito, nossos olhos vão estar abertos o tempo todo. A gente tem falado de manter essa chama acesa, porque chama, ela começa e ela apaga. Ela vai se apagando. Mas quando Jesus falou assim: eu quero que vocês façam algo para mim, mas não antes de ter os olhos abertos, e não antes de manter esses olhos abertos queimando. É interessante que a Bíblia diz que Jesus, ao ser visto por João na ilha de Patmos, capítulo 2 de Apocalipse, diz que os seus olhos são como chamas de fogo. E você conhece muito bem que uma das figuras do Espírito é o fogo. É como os olhos de Jesus, a visão de Jesus é a visão do Espírito que queima e arde por esse mundo. É o fogo consumidor que consome todo o pecado, aquela presença ardente de Deus que nós cantávamos ainda há pouco, pedindo que ela venha, sacia-me, mas muitas vezes não temos a sede e a vontade necessária para que ela venha, porque os olhos ainda estão fechados. As pessoas querem, mas querem meio que, no meu tempo, na minha hora. E Jesus estava dizendo: eu quero que vocês façam algo. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês possam ser revestidos de poder. Irmãos, temos que buscar ser cheios do Espírito Santo todo o tempo. Semana passada foi bom, foi uma bênção, ardeu nossos corações. Mas se bobear, os olhos fecham de novo. Se a gente deixar, a gente volta a dormir novamente. Quantas vezes você já ouviu falar: agora a igreja despertou? Mas ela volta a dormir. Ela volta a fechar os olhos. Porque não arde na presença do Espírito. Jesus disse para os discípulos: aguardem aí, perseverem em oração. Quanto tempo? Durante o tempo que for preciso, até que vocês sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Porque a obra que eu tenho para vocês realizar, vocês têm que estar cheios do Espírito Santo. Você vai entender que quando o Espírito Santo vem sobre eles, é o Espírito Santo que vai abrindo o entendimento deles, a visão deles, para entender qual era o plano de Deus. Quando o Espírito Santo chega no dia de Pentecostes, capítulo 2 de Atos, os olhos deles começam a arder, eles começam a enxergar a grandeza de Deus, começam a estar dispostos a morrer por causa de Deus, pregam o Evangelho em praça pública, sabendo que aquilo era um risco naqueles dias. Mas os olhos deles estavam abertos. E eles começam a pregar, mas você vai ver que logo no início, a ideia deles era somente para os judeus. E o Espírito Santo traz uma visão tremenda para Pedro no capítulo 10 de Atos. Pedro, ele viu uma visão de um lençol abrindo-se diante dele, e certos animais que o judeu não comia, todo esse tipo de répteis, quadrúpedes, e ele falou: coma. Ele falou: não, jamais tocarei em algo imundo. E a voz dizia: não chame de imundo o que Deus santificou. E a ideia era Deus preparando Pedro para um encontro com Cornélio, um centurião gentil, que agora faria parte dos planos de Deus. Irmãos, é o Espírito Santo que vai abrir os nossos olhos para a gente entender o plano de Deus para a nossa igreja. Sem a presença do Espírito Santo vai ser empurrar pedra, mas com a presença do Espírito Santo são olhos abertos,
Essa mensagem surgiu de conversas minhas com o pastor Márcio, de minha com o pastor Fernando, que a gente muitas vezes vê, empurra e fala, e a gente chegou a uma conclusão: se não for o Espírito Santo, a gente está falando em vão. Porque tente falar para uma pessoa o ponto cego dela. Se ela não for muito matura, ela se fecha toda para você. Tente mostrar para ela quais são os erros e o que ela não está enxergando na vida dela. Se ela não estiver disposta, ela fica de mal de você. Mas quando é o Espírito Santo que fala, quando o Espírito Santo entra e te mostra aonde você está errando, aonde você está falhando, o que você precisa mudar, irmãos, não tem jeito. Ou você se rende a Ele, ou você extingue Ele para sempre. Mas quando a presença do Espírito Santo chega, ela traz convicção. Eu estou convencido que o que a nossa igreja precisa é de ser cheia do Espírito Santo de Deus. Cheia do Espírito Santo de Deus. E se essa presença do Espírito Santo tocar a sua vida, seus olhos serão abertos, você vai entender quais são. Aí nós não vamos estar subindo, pastor, para pedir 7 pessoas, não. A gente vai estar falando: espera um pouquinho, não vem não, que já tem muita gente. Porque os olhos foram abertos. É a ideia que Davi, quando construiu o templo, era tanta oferta, era tanta coisa, que foi preciso parar um pouco. Quando os olhos espirituais estão abertos, os valores desse mundo acabam. Quando os nossos olhos de vez enxergam, como nós, hoje estava tudo perfeito, né? Deus falando do início ao fim. Isaías capítulo 6. Finalmente ele enxerga e vê quem Deus é e quem é a sua pequenez diante de Deus. Ele se constrange, ele se entrega aos pés do Senhor e diz: ai de mim. Muita gente está precisando de enxergar isso. Tem muita gente achando que é alguma coisa. Tem muita gente achando que a gente pode viver sem Deus. O combustível da nossa vida é o Espírito Santo de Deus. É só Ele, irmãos. Essa semana inteira eu falava assim: Senhor, eu não quero que passe de mim esse desejo de estar na Tua presença. Eu não quero que passe de mim essa vontade de querer a Tua presença mais que tudo. Eu dizia para o William: cadê o William? O William estava aqui agora, eu estou com bateria. Está lá na cozinha, né? Eu dizia: William, hoje eu orei por você, porque o Espírito Santo me fez orar por você. Irmãos, é tão interessante quando você está ouvindo a voz do Espírito, mas uma vez o Espírito Santo coloca as coisas para você fazer. O Espírito Santo ora pelo William, e à noite fala isso para ele, eu entreguei a palavra para ele. Quando o Espírito Santo começa a abrir os seus olhos, porque acontece com gente grande, pequena, pastor, menino, mulher, tudo, se você bobear, você fecha os olhos novamente. E a gente precisa estar dizendo todos os dias: Senhor, abre os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, quero te ver. Aquela música de David Keelan. Abre os olhos do meu coração, Senhor. E Jesus disse aqui: a única forma é você ir e permanecer orando até que você possa ser cheio. Até que você possa ser cheio. Entenda que Jesus não disse: vai ser em 5 dias, vai ser em 10 dias, vai ser assim. Não, Jesus disse: até que você possa ser revestido de poder do alto. Foi bom a semana passada? Mas se não estiver ardendo ainda, é até que você possa ser revestido do poder do alto. Temos que permanecer até que sejamos revestidos de poder do alto. Estou quase concluindo. Eu li a história de um homem chamado Hudson Taylor. Já ouviu falar nele? Hudson Taylor, uma noite de 1849, orou. Ele era apenas um adolescente inglês, mas se colocou de joelho em sua cama e orou a mais profunda consagração que um ser humano pode fazer a Deus. E mesmo antes mesmo de se levantar, Hudson ouviu o chamado divino e decidiu: irei para a China por amor a Cristo. A partir desse dia, Hudson Taylor compreendeu qual era a sua missão. As agências missionárias dos seus dias tentaram desanimá-lo. Sua saúde não era tão boa. Ele não tinha educação religiosa, nem tinha dinheiro suficiente para pagar o curso. Mas o maior obstáculo era a indiferença das pessoas com relação à China. As necessidades de milhões de chineses eram um ponto cego para a maioria dos cristãos. A China era algo remoto e intangível.
mas não para Hudson Taylor. Depois de muita insistência, uma agência o enviou para a terra dos seus sonhos. Taylor estabeleceu a missão no interior da China, trabalhando em áreas onde nenhum estrangeiro jamais estivera. Foi dele a primeira missão interdenominacional que abriu caminho para o evangelismo mundial no século XIX. Hudson Taylor desempenhou um importante papel na origem do movimento missionário moderno. Ele abriu muitos olhos que estavam cegos às necessidades de milhões de pessoas que viviam e morriam sem Cristo. Uma pessoa que ousou a orar uma oração fervorosa dizendo: Deus, abre os olhos do meu coração, queima-me com a tua presença. E naquele momento aquele homem pôde enxergar milhões de almas que estavam distantes da sua terra natal. E ele disse: Senhor, eis-me aqui, deixa eu ir. Será que você tem coragem de fazer uma oração assim? Uma oração que pode mudar o curso da sua vida, mudar o curso total da sua família, da sua descendência, das suas gerações futuras, por amor a Cristo. Será que você está disposto a deixar queimar essa chama do Espírito no teu coração, ao ponto de transformar todo o teu ser? Se você está disposto, coloque-se de pé nesse momento, vamos orar. Aleluia, Jesus. Jesus deixou claro que nós não poderíamos realizar coisa alguma sem estarmos queimando com a presença do Espírito Santo. Porque quando essa presença do Espírito Santo arde, irmãos, quando essa presença do Espírito Santo chega, ela controla todo o nosso ser. As cabeças baixas, olhos fechados. O texto que eu li no início diz que é o Senhor que abre e dá vista aos cegos. É o Senhor que dá vista aos cegos. É o Senhor que vai falar com você hoje. Olhos físicos fechados, mas coração aberto. Começa a falar com Deus agora. Antes de você vir para esse altar, já comece agora a dizer para Deus: Senhor, eu estou enxergando a vida que eu estou levando, centralizada em mim, Senhor, centralizada, Senhor, nos meus desejos, nas minhas vontades, naquilo que eu quero. Mas essa noite, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz dizendo, para me apresentar diante de Ti, e ser consumado, Senhor, ser tocado pelo Teu Espírito. Eu vou abrir esse altar, e se você está sério em relação a isso, de ser tomado pelo fogo do Espírito, e ver a sua vida transformada, eu vou pedir que você venha para esse altar, e com atitude de entrega, você vai chegar aqui: Senhor, nada tenho, nada sou, nada importa, mas uma coisa eu tenho certeza: eu quero ser queimado pelo Teu Espírito, eu quero ser tocado pelo Teu Espírito, eu quero ser, Senhor, invadido pelo Teu Espírito. Antes do Espírito Santo havia confusão entre os discípulos, havia falta de direção, muitos quiseram voltar às suas vidas passadas, mas quando o Espírito Santo veio e tocou Pedro, nunca mais voltou para pescar. Tiago morreu. Os discípulos e apóstolos começaram a invadir o mundo conhecido de então. A visão deles foi aberta com o Espírito Santo queimando dentro deles. E por causa disso o Evangelho chegou até nós. O que o Espírito Santo pode fazer se você estiver queimando de amor por Ele? Onde a palavra de Deus vai chegar se você estiver queimando debaixo do poder de Deus? O que o Espírito Santo vai poder fazer se você estiver verdadeiramente com seus olhos espirituais abertos? Se você está pronto, venha para esse altar dizendo: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. O altar está aberto. Esse é o tempo